Bom, professor Pierre, é um orgulho muito grande estar aqui. Essa casa que lhe abriga já abrigou também outros professores que eu admiro muito. Um deles, até meu parente, desembargador aposentado Hélio Siqueira Campos, que também, como o senhor, esteve nessa casa e colaborou para o engrandecimento da cultura jurídica da nossa região. Doutor Breno, é uma imensa responsabilidade falar logo após o senhor. Realmente, a sua palestra, e não conversa, palestra sim, demonstra que o seu conteúdo é quase inesgotável. Realmente, de processo civil, quem tiver dúvidas, vamos perguntar ao doutor Breno. Parabéns. Demais professores aqui presentes, colegas, alunos, em especial, um abraço muito especial realmente, aos pesqueirenses aqui presentes. Vou até citá-los pelo nome, obviamente correndo o risco de esquecer de alguém, mas vi, apesar de um pouco nervoso, mas vi estarem presentes Ruth, parece que Ruth já saiu. Danada, só quando ela soube que eu ia falar, foi logo embora. Maíra, Aide, Patrícia, Mário Jorge e os outros que aqui estão presentes. É bem mais fácil falar assim com vocês aqui, porque eu já me sinto um tanto quanto aclimatado. E com apoio também, obviamente, da minha amada esposa aqui presente. Toda vez que eu vou falar, eu digo, mulher, eu estou nervoso, vamos lá. Aí ela vem. Bom, a minha missão é árdua, como já disse, porque falarei logo após a palestra esclarecedora do Dr. Breno. O assunto que nós vamos tratar seria, portanto, um tópico daquilo que ele já nos trouxe com tanta maestria. Falarei acerca do novo regime do agravo. O Dr. Breno já expôs brilhantemente que legislação recente trouxe uma mudança e que apregou a alguns que essa mudança seria relevante para a celeridade da entrega da prestação jurisdicional. O Dr. Breno já antecipou que não vê nessa modificação legislativa nenhuma vantagem. Mas, mesmo assim, vamos tentar trazer para vocês um ponto de vista bem próximo ao de Dr. Breno. Começarei quase que repetindo a palestra anterior, falando sobre acesso à justiça. O best-seller citado aqui pelo Dr. Breno, Acesso à Justiça, de Capelletti, é realmente uma obra obrigatória. Vocês não podem deixar os bancos universitários sem antes dar uma lida, pelo menos em alguns capítulos que mais interessem, porque vai servir de subsídio para a sua vida profissional. Seja você um advogado, promotor, juiz, até mesmo serventuário, pode auxiliar, conhecendo certos entraves, ao processo se desenvolver de melhor forma. Mas o que danado, minha gente, é acesso à justiça. Desde o começo da faculdade que a gente escuta essa expressão, mas ninguém nos traz um significado rígido, definitivo desse termo. Na verdade, esse termo não tem esse significado estanque, imediato, instantâneo. Tanto é que o próprio Capelletti, quem universalizou o termo, diz que acesso à justiça não é uma expressão de fácil acepção. Mas, para o nosso alívio, conclui ele que esse termo, acesso à justiça, transmite imediatamente uma dupla finalidade do sistema jurídico. Sistema jurídico entendido como o aparato que o Estado coloca à disposição dos cidadãos para resolver os seus conflitos, as suas lides, para reivindicar os seus direitos.
E que dupla finalidade seria essa do sistema jurídico? Transmitido pela expressão, ou transmitidas pela expressão, acesso à justiça. Bom, Capelletti diz que o sistema jurídico, e essa seria a primeira função, tem que ser igualmente acessível a todos. Todos, seja rico, seja pobre, seja o litigante habitual, as grandes empresas, por exemplo, ou os litigantes eventuais, o consumidor. Todos têm que ter igualdade de armas, ou seja, todos têm que ter a possibilidade de igualmente levar ao juiz o seu ponto de vista, seja numa questão da argumentação, seja na questão probatória. Todos, portanto, devem ter exatamente as mesmas condições. A isso Capelletti menciona como igualdade de armas, paridade de armas. Mas o sistema não tem que ser somente igualmente acessível a todos. Ele também tem que produzir, e essa seria a segunda finalidade, decisões justas, socialmente justas e individualmente justas. Somente com essa dupla finalidade é que o aparato judicial cumprirá a sua missão, proporcionará o verdadeiro acesso à justiça. E os entraves são imensos. Dr. Breno já mostrou aqui inúmeros deles. Decisões injustas, a sociedade não mais tolera. Quando surge a prisão, por exemplo, de uma avó bem velhinha, por causa de alimentos dos netos, o Jornal Nacional ou qualquer outro desses editoriais, mostra logo, a primeira notícia da noite. Prenderam a vovozinha porque não pagou os alimentos aos netos, que ela nem deveria ter pagado. Bom, as decisões injustas sempre chamam para si as atenções, e a sociedade não tolera mais isso. Então, a primeira função do acesso à justiça, que é que o judiciário, como aparato estatal, produza decisões justas, a sociedade exige que isso seja realmente implementado. Bom, a sociedade não mais tolera também os processos quase eternos. Dr. Breno fala aqui que 10 anos durava na Itália, 10 anos dura no Brasil, sem causar surpresa. Pode não causar realmente surpresa, estamos acostumados a isso. Mas causa indignação. Ou se causa. Vez por outra, atendo uma pessoa no meu gabinete que se queixa: doutor, mas esse processo está tramitando desde 1992. Eu digo: não, mas quando eu vou olhar, realmente a atuação é 92. Não se encontrou bens do devedor, o processo foi para lá, foi para cá, e não se tem resultado. A sociedade não tolera mais decisões injustas, nem tolera também o processo demorado, o processo quase eterno. Eu quase dizia, doutor Breno, quando o senhor mencionou o processo 76, que o processo era mais velho do que eu. Quase isso. Quase. Eu disse 76, não 56. Bom, dentro dessa conjuntura de exigência da sociedade, o processo tem que ser rápido. E mesmo assim rápido, a decisão tem que ser justa. Dentro dessa conjuntura, foi que veio a lume a lei 11.187/2005, que mudou o rito do agravo, ou pelo menos tentou mudar esse rito. Bom, eu não sei se nós temos aqui somente estudantes que já pagaram a cadeira de recursos, ou se alguns não conhecem ainda a disciplina. Recursos todos vocês já pagaram? Bom, alguns não. Então, vou traçar em linhas rápidas o que é um agravo e a diferença da apelação. O juiz, no curso do processo, pode, obviamente, tomar algumas decisões no meio do processo. Por exemplo, decidir se uma prova deve ou não ser produzida, ou deferir o pedido de antecipação de tutela,